Profeta do Antigo Testamento, profeta do Novo Testamento. Quais são suas dúvidas? Nós estamos aqui para esclarecer a diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta neotestamentário, o profeta do Novo Testamento. Olá, eu sou o pastor Emílio Enklein, te cumprimento com a paz do Senhor e estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos com a lição de número 7 e o título de nossa lição vai tratar do o ministério de profeta. Nós já estamos tratando dos dons de Cristo, dons ministeriais, que vai falar sobre os 5 ministérios dados por Cristo ao homem, para a edificação da igreja. E nós vamos, então, nesse assunto tão maravilhoso. Fique com a gente, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo, são informações importantes para você, preparando também para a aula que você vai ter no próximo domingo. Então compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dá aquele joinha aí para participar conosco e assim o YouTube vai entender que essas informações estão sendo relevantes, importantes para a sua vida. Textuário de nossa lição. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, aparece também a citação, assim como ele faz em Efésios, ele também faz em Corinto. Observe o seguinte: e a uns pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorro, governos, variedades de línguas. Observe bem que o textuário deixa claro aqui que o dom de profeta aparece aqui em segundo lugar. Em Efésios, ele aparece na relação de ministérios em segundo lugar também, destacando assim sua importância na igreja de nossos dias. Aí nós vamos encontrar a verdade prática. O ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 27 ao 29, e depois em Efésios 4, do 11 ao 13. Mas observe bem, há uma discussão, até mesmo nas redes sociais, e há quem defenda que não existe mais o profeta no Novo Testamento. Alguns confundem o ministério de profeta, o ministério como um dom ministerial de profeta, com o dom de profecia. Não podemos confundir isto. Dom de profecia é um dom espiritual. Dom de profeta é um dom ministerial. E mesmo assim, há quem diga que Jesus disse que os profetas e a lei duraram até João Batista. O profeta, com as características do Antigo Testamento, durou até João Batista. Mas aqui é um dom de Cristo, é um ministério da nova aliança. Veremos isso daqui para frente. Há um objetivo geral desta lição: expor o desenvolvimento do ministério do profeta. Ok? Então, introduzindo a nossa lição, nós encontramos, além da introdução que encontramos na nossa lição, nós temos algumas coisas a mais, um subsídio para você. Neste capítulo, discorreremos sobre o dom ministerial de profeta na igreja. Observe bem, é um assunto que envolve dificuldades grandes de interpretação, tendo em vista alguns aspectos que parecem não estar bem claros no texto neotestamentário.
Quando, de repente, se estuda a missão dos profetas no Antigo Testamento, até que fica um pouco mais claro, não são tão questionados as suas ações, as suas atitudes. Mas no âmbito do Novo Testamento, há várias dúvidas, persistem muitas indagações. Há dúvidas acerca da correlação entre dom de profeta e o dom espiritual de profecia, como já comentamos, mas nós não podemos carregar essas dúvidas. O profeta da igreja atual, tá? Alguém pergunta: é um dom? É um ofício? É um cargo ministerial? É alguém que se utiliza para galgar posição? Será que ele está acima dos demais? Existem igrejas que já colocaram como uma posição ministerial. O líder lá já foi, o titular da igreja já foi pastor, já foi bispo, virou apóstolo e atualmente é chamado de profeta ou o profeta. Tem apoio bíblico isto? O ministério de profeta é um dom ministerial para a igreja atual. Quem o possui foi chamado por Deus. E o mesmo que tem deve ser humilde, tá? Humilde, porque nem sempre suas mensagens serão aceitas, tá certo? Mas isso não faz ele de menor importância porque alguém não concorda com sua palavra, e nem faz ele melhor do que os outros também. Como diz a nossa lição aqui, o dom ministerial de profeta tem um excelso valor para a igreja dos nossos dias. Nós vamos então para o tópico de número 1. O tópico de número 1 vai falar o profeta do Antigo Testamento. É interessante a gente analisar isso. O profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Veremos esta diferença. Ok? Conceito a respeito disso. Antes de falar do conceito, o ministério profético do Antigo Testamento ajuda-nos a compreender o do Novo Testamento. Não dá para desprezar isso. A missão principal, tá, do Antigo Testamento era justamente de transmitir a mensagem de Deus debaixo da inspiração do Espírito Santo, a fim de encorajar o povo, encorajar a nação a seguir os preceitos da antiga aliança. O primeiro subtópico vai dizer o seguinte: o conceito. Vamos conceituar o profeta do Antigo Testamento. A palavra profeta vem de um vocábulo grego, profeteu ou profetes, ou profeté, que quer dizer entregar uma mensagem de alguém para outra pessoa. Em hebraico, a palavra origina do hebraico diz nabi, porta-voz, profeta, o que se traduz como profeta. Então podemos dizer que profeta é aquele que fala a outro em nome de alguém. No caso, Moisés ou Arão foi profeta de Moisés, ele que entregava a palavra a Arão para que Arão transmitisse. Jesus foi indicado e foi colocado como profeta de Deus. Destacando aqui o nosso tópico, tá, que se refere ao profeta do Antigo Testamento, encontramos profeta na tríplice divisão do Antigo Testamento. No Pentateuco, nos livros históricos e nos livros, vamos dizer, nos livros proféticos, dos profetas maiores e menores. Vamos falar um pouquinho do Pentateuco. Nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nós vimos a presença de Abraão, que foi chamado, ele como um profeta, foi considerado profeta naquela época. Nós olhamos para o Êxodo, por exemplo, Moisés, o líder do Êxodo, estava em aperto,
e na sua chamada para tirar o povo do Egito, foi considerado também um profeta. Observe também que dentro do Pentateuco muitas coisas aconteceram relacionadas ao profeta do Antigo Testamento. 70 homens que profetizaram. Em Números também, Deus traz algumas instruções dizendo como usaria o profeta em visões, em sonhos. Enfim, nós encontramos também no Deuteronômio, vemos Deus ensinando o povo a distinguir o verdadeiro profeta do falso profeta. E aí a gente vai olhando para o Antigo Testamento, profetas em diversos livros da Bíblia. Vamos analisar alguns? Nos livros históricos, por exemplo, nós encontramos os papéis dos profetas que foram fundamentais, relevantes. Nos livros de 1º e 2º Samuel foram encontrados registros e escritos pelo último dos juízes e primeiro dos profetas, o próprio Samuel, que teve um tríplice ministério. Além de sacerdote, juiz, era profeta também. Deus usou ele de forma poderosa, marcante nos reinos, ungiu a Saul, ungiu a Davi, era vidente, foi usado por Deus em várias situações. Nos livros de 1º e 2º Reis, nós encontramos também profetas em destaques, tais como Natã, que ungiu a Salomão. Nós encontramos Aías, que profetizou a divisão do reino de Israel. Vários profetas. No livro de 1º Reis, nós encontramos o profeta Elias, que se destacou como um profeta do fogo, usado por Deus, denunciando os pecados do rei Acabe, Jezabel e de todo Israel. Encontramos nestes profetas falsos, como os profetas de Baal e Azera. Observe bem, seu sucessor foi Eliseu, onde foi muito usado por Deus e profetizou muitas vezes o que aconteceria com Israel. Olhando na história dos reis, nós encontramos também Isaías, um profeta messiânico, um profeta muito usado por Deus. Naquele mesmo tempo de Isaías, Deus usou a profetisa. Poucas menções de uma mulher, mas aqui usa a profetisa Uda, que foi usada para exortar o povo em sua desobediência. Esdras, um líder de Israel, um líder religioso que contou com a ajuda de profetas. Ageu, que chegou, profetizou para o povo. 6 meses depois, Zacarias chega, profetiza para a liderança e ajuda o povo e a liderança a se levantar. Então, nós encontramos diversos profetas. E o que dizer dos profetas maiores e profetas menores? Os 5 livros dos profetas maiores, que não são maiores porque são melhores ou maiores que os outros, é pelo conteúdo, pelo volume e o tamanho dos livros e o volume de suas profecias, a abrangência delas, não porque eles eram melhores. Os profetas menores, seus 12 livros, de Oséias a Malaquias, também não são menores porque são de menos importância, é pelo conteúdo de suas profecias, mas foram homens que profetizaram e tiveram uma atuação debaixo da unção do Espírito Santo. Nas últimas palavras de Malaquias, o profeta, o último profeta relacionado lá no Antigo Testamento, nós encontramos algo tremendo. 400 anos antes de Cristo, ele deixa entender uma ideia de retirada. Olha, observe bem, uma despedida de séculos. Quando ele escreve nos últimos versículos, lembrai-vos da lei de Moisés, e ele vai colocando como se ele estivesse advertindo, vai ficar um tempo sem profeta, mas vocês precisam meditar nos preceitos de Deus. Donald
Magui, ele diz o seguinte a respeito dos profetas do Antigo Testamento nesta mudança para o Novo Testamento. Ele fala algo, abre aspas, desde então o ofício de profeta permanece, não para acrescentar algo na perfeita revelação das Escrituras, mas para edificar o corpo de Cristo. Já está se referindo ao profeta do Novo Testamento, mediante um inspirado e inspirador dom ministerial, que interpreta e aplica as Escrituras com vida e poder a cada geração e a cada circunstância, por uma renovada e imediata operação do Espírito Santo. Fecho aspas. Observe isso. Em resumo, o ofício do profeta do Antigo Testamento envolvia, primeiro, trazer revelação das verdades eternas. Segundo, revelação desvendando aquilo que era oculto, uma revelação que desvendava o oculto. Terceiro, anunciando os juízos de Deus. Quarto, uma emissão de conselhos e advertência. O subtópico de número 3 vai dizer o seguinte: profetismo. O que é o profetismo? De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximadamente no século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo deste profetismo era o quê? O objetivo desse movimento era de restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, reavivar as esperanças messiânicas. Foi neste tempo que os verdadeiros profetas sofreram muito em Israel. Sofreram muito. Foram cruelmente surrados, presos e até mortos. Foram acontecimentos tremendos. Vamos então para o tópico de número 2. O tópico de número 2 vai falar o seguinte: o profeta do Novo Testamento. É interessante a gente analisar isso. O único livro de caráter profético no Novo Testamento é o Apocalipse. Observe que este tópico vai tratar da importância e do objetivo do dom de profecia. Essas coisas, a importância, o ofício e o objetivo do dom, melhor dizendo, do dom de profeta, tá certo? Qual é a importância do dom de profeta? Qual é a importância do dom ministerial? Vamos lá. A importância do termo profeta no Antigo Testamento. Já vimos. Ele previa o futuro, anunciava os juízes de Deus. Mas qual é a importância no Novo Testamento? Vale observar que os dons ministeriais também são chamados dons de Cristo. Por que são chamados de dons de Cristo? Logo entendemos que são ofícios que foram exercidos pelo próprio Cristo. Ele é o doador, sendo ele o doador, está doando o que lhe é particular, peculiar. Ele é o dono dos dons. Logo, Jesus é o padrão para os 5 ministérios. Quando ele subiu à destra do Pai, repartiu seu ministério em 5 aspectos. Lembro-me que já passei aqui a importância de você usar a mão para decorar isto. Os 5 dedos, o dom apostólico, o profeta, evangelista, pastores e mestres. Isso é importante para que você não esqueça. Quando ele subiu, ele repartiu, deu dons aos homens e ele distribuiu para que a igreja fosse edificada. A respeito disso, nós vimos Jesus como apóstolo em Hebreus 3:1. Nós vimos Jesus como profeta em João 4
e 19. Nós vimos Jesus como evangelista em Lucas 4 e 18. Jesus como pastor em João 10 e 11 e como mestre em João 3 e 2. Destacando aqui o dom ministerial de profeta, pode-se perceber a sua importância ao dizer que entre os dons ele aparece, como já comentamos no início, as duas vezes citadas em segunda colocação na lista. Sem dúvida, não é por acaso que ele está ali. Nós entendemos o quão importante ele é para a igreja do Senhor. Os profetas eram homens usados por Deus para transmitir mensagens divinas para uma comunidade, tá certo? Para que eles pudessem tomar o rumo certo. Eram mensagens sobrenaturais. O subtópico 2 vai dizendo o ofício. Primeiro falamos da importância, agora o ofício do profeta neotestamentário. Há uma diferença que já comentamos entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Enquanto o profeta da Antiga Aliança era o vidente inspirado para predizer o futuro e falar coisas que aconteceram ou que acontecerão em nossos dias ou nos dias atuais, o profeta do Antigo Testamento ou do Novo Testamento é diferente. Ele é dotado para transmitir a palavra de Deus de forma profética, de forma revelada. Sua mensagem é admoestar, edificar, consolar, animar a igreja através da proclamação e a interpretação das Sagradas Escrituras. Vimos a importância, vimos o ofício. Vamos ver agora o objetivo do dom ministerial de profeta. Qual é o objetivo? O que precisamos entender é que os dons ministeriais estão em uma ordem necessária. Observe isso. Logo, um ministério complementa o outro. Um completa o outro. A igreja necessita de todos eles, assim como a mão precisa de todos os dedos, dos 5 dedos. Logo após o ministério de apóstolo, que vem para fundar a igreja, dar início na igreja, o de profeta se faz necessário. O dom de profeta, ele é fundamental após o dom apostólico, porque depois que a igreja é fundada, é começada pelo apóstolo, o profeta vai ser usado por Deus para trazer maturidade espiritual para a igreja. Vai trazer este crescimento, idoneidade para a igreja. Ele traz a palavra de direção ao corpo de Cristo, trazendo o esclarecimento dos acontecimentos espirituais. Isso é muito bom, é maravilhoso. Vamos para o nosso tópico de número 3. O tópico de número 3 vai falar sobre a diferença entre o falso profeta e o profeta verdadeiro, discernindo o verdadeiro profeta e discernindo o falso profeta, o verdadeiro do falso. Por que existe falso, pastor? Porque já existe o verdadeiro. Observe bem que basta sair qualquer coisa original, logo já vem aqueles que estão querendo piratear, isto é, falsificar. Depois do verdadeiro vem sempre o falso. É assim com marcas, é assim com dinheiro e etc. Subtópico de número 1, simplicidade e arrogância. Duas características marcantes no verdadeiro profeta. É o amor e a simplicidade.
totalmente diferente de simplicidade versus arrogância. Ele é tomado de um amor, é tomado de uma simplicidade. O verdadeiro profeta não está em busca de status ou de prestígio. É simples em sua conduta, se comporta como um servo do Deus vivo. O verdadeiro profeta tem zelo pela palavra de Deus. O verdadeiro profeta tem profunda sensibilidade diante do mal. Tem uma profunda compreensão dos perigos que o falso profeta pode causar ao rebanho com seus falsos ensinos. Há evidências da confirmação de Deus em seu ofício. Deus está aprovando. Tem revelação e discernimento de Deus. Apesar de tudo isso, o profeta verdadeiro não é insubstituível. O subtópico 2 diz: pelos frutos os conhecereis. Jesus advertiu-nos, seus discípulos e a nós também: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quem vem, ou melhor dizendo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eles vêm, de que forma eles vêm? Vestidos de ovelha. Sim, vêm travestidos de bonzinhos, mas interiormente são lobos devoradores. Foi o que Jesus disse. Talvez alguém vai dizer, é difícil identificar o falso profeta? Por um prisma, por um lado, uma visão sim, por outro não. Vejamos suas características. Além de ser arrogante, ele expressa uma falsa humildade. Não tem mensagem de Deus, desvia o povo da verdade, pois é contra os princípios divinos. São lobos devoradores, pois estão preocupados mais com o que as pessoas possuem do que com as próprias pessoas. Analisa bem isso. Ainda mais sobre os falsos profetas, nós podemos olhar, precisamos ter discernimento, pois o falso profeta, ele tem uma habilidade muito grande para convencer as pessoas. Eles falam em nome do Senhor, suas ministrações chegam a tocar as pessoas, são especialistas em manipular sentimentos. Nos evangelhos, Jesus adverte pelo menos 14 vezes a respeito dos falsos profetas. Concluindo a nossa lição, eu digo para você, na igreja cristã, no âmbito local, há espaço para o dom ministerial de profeta. Há uma necessidade muito grande. Este dom talvez não esteja disponível para todos, mas Deus chamou muitos para serem profetas em tempos difíceis. A missão do profeta é desenvolver um ministério, um serviço na casa do Senhor que vai trazer edificação, aperfeiçoamento dos santos. Seu ministério não tem o mesmo caráter do Antigo Testamento, como já falamos. O do Antigo Testamento falava à nação, o profeta do Novo Testamento fala para a igreja local, com vistas no aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, para a obra do ministério, para a edificação da igreja. Deve haver discernimento de espírito por parte da liderança e no meio da igreja local, para que lobos devoradores, falsos profetas, não venham trazer danos, estragos à igreja de Cristo. Deus abençoe. Até a próxima lição e que o Senhor possa nos instruir e aprender cada dia mais da sua palavra. Em nome de Jesus.